Fala, galera! Tudo bom? Se você não infartou hoje, você não infarta mais. No vídeo de hoje nós vamos falar aí da polêmica da vez envolvendo a nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana e o Papa Francisco. Para variar, mais uma polêmica, né? Então fica comigo até o final. Não se desespera, vai acalmando seu coração aí que nós vamos entender que história é essa do Papa autorizar as bênçãos dos casais homossexuais, tá bom? A primeira coisa que nós temos que entender e saber sobre esse documento, né, e eu sempre faço isso aqui nos vídeos, o documento ele é dividido em 6 partes, sendo a primeira delas a apresentação, uma introdução, breve introdução aí sobre essa declaração, mais 4 capítulos que abordam sobre o tema, tá bom? Por que esse documento existe? Porque tem muitas pessoas que perguntam acerca desse assunto, né? Sempre perguntam em entrevistas, também o Papa já recebeu cartas sobre isso. Além disso, o que o documento afirma é que algumas pessoas sempre pedem aos ministros, né, aos ministros ordenados, que são os padres, bispos, cardeais, enfim, especialmente aos sacerdotes, uma oração, uma invocação, uma bênção, uma ajuda para uma determinada situação da sua vida. Então, esse é o tema de fundo sobre essa declaração, tá bom? Que é o que ela pretende responder, né? Se esse tipo de auxílio pode ser dado às pessoas que estão em condições moralmente irregulares, né? Que aí é no caso dos casais homossexuais e também de casais em segunda união, que estão divorciados, tá? Lembrando que isso foi dito aí nas primeiras páginas da declaração. Né? O que é esse documento? Esse documento se chama Fiducia Supplicans, que é uma declaração, né? Então ele segue essa tipologia, que é um tipo mais simples do documento magisterial, ou seja, de um documento do magistério da igreja. Então ele é diferente de uma instrução que tem um caráter mais normativo, ou seja, ele tem a norma da igreja ali que precisa ser seguida, né? Agora a declaração ela é apenas uma manifestação do magistério que trata de um tema muito controverso, mas ele não é uma força assim de definição, de norma, tá bom? Então ele é muito mais como uma orientação sobre esses assuntos mais difíceis, tá? Então, vamos ao ponto do que o documento, do que essa declaração não fala. O documento ele não altera a doutrina da igreja. O documento não autoriza e nem legitima uniões irregulares, seja homossexual ou não, tá bom? O documento também não está dizendo que o Papa ou os padres ou bispo ou cardeal está permitindo que esse relacionamento aconteça. Inclusive, isso é falado nos parágrafos 4, 5 e 39. É bem explícito o que eles falam aí. O documento também ele não propõe nenhuma mudança doutrinal sobre o matrimônio. O documento não cria um rito litúrgico e a bênção também não equivale ao sacramento do matrimônio, tá bom? Nenhum tipo de sacramento. Isso o próprio Vaticano diz em um vídeo no Instagram que eles trouxeram para esclarecer melhor sobre isso e também numa notícia no site do Vaticano, tá bom? Além do documento que ele trata também desses assuntos, tá bom? E como eu falei aí, o documento ele repete não uma, gente, mas várias vezes que não se pode confundir o sacramento com a bênção, e que a bênção é para a pessoa e não a situação que ela vive, no sentido de permitir que ela continue vivendo dessa forma, se isso não condiz com o plano de Deus, tá bom? Tanto que enfatiza, né, o documento aí, que deve-se usar roupas especiais e evitar gestos, né, que é lá no ponto 39, que ele fala o seguinte, abre aspas, de todas as formas, justamente para evitar qualquer forma de confusão e escândalo, quando a oração da bênção for solicitada em uma situação irregular, ainda que se enquadre nos ritos previstos nos livros litúrgicos, essa bênção nunca será realizada, ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem mesmo em conexão com ele. Não se preocupe, não se utilize com roupas, gestos ou palavras de um casamento. O mesmo se aplica quando a bênção é solicitada por um casal do mesmo sexo. Então, a primeira parte aí ele falou, né, para casamentos irregulares, divórcio, segunda união, enfim, e ele acrescenta, isso também é válido para casal do mesmo sexo. E aí também no número 36, no parágrafo 36, ele ainda informa que isso não pode de jeito nenhum se transformar em um rito.
tá bom? O documento vem dizer aí que todas as pessoas têm o direito de receber aquela bênção mais comum, entre aspas, tá? Eu vou falar comum para que muitos possam entender. Então, ele até chama aí como uma bênção espontânea no número 38, no parágrafo 38. E aí ele prossegue orientando como isso deve ser feito. Abre aspas. Na breve oração que pode preceder essa bênção espontânea, o ministro ordenado poderá pedir-lhes paz, saúde, espírito de paz, diálogo e a força de Deus para cumprir plenamente a vontade de Deus. Então é isso que fala lá no número 38. Porque lá também no parágrafo 33 diz o seguinte, abre aspas, trata-se de uma bênção que, embora não incluída num rito litúrgico, combina a oração da intercessão com a invocação de ajuda de Deus a quantos se dirigirem humildemente a Deus. Deus não há problema em procurá-lo. Em última análise, a bênção oferece às pessoas um meio de aumentar a confiança em Deus. O pedido de uma bênção expressa, alimenta a abertura à transcendência, né? Então, a esse mundo espiritual, né? A oração e a busca de Deus em muitas circunstâncias concretas de vida. Isso não é pouca coisa no mundo em que vivemos. É uma semente do Espírito Santo que deve ser cuidada e não obstruída. Então, gente, a bênção, ela tem inúmeros significados, tá? Não é só a bênção que se dá a um casal ali na hora do sacramento, selando o sim deles, né, e a decisão deles. A bênção, ela tem muitos significados dentro da Bíblia, no catecismo da Igreja Católica também. Se você pegar lá no finalzinho, vai estar escrito a palavra bênção e vai estar os números do catecismo. É bom que você dê uma lida também, mas eu trouxe alguns pontos aqui. Que tem origem no latim, né, no benedicere, que significa dizer bem. No sentido religioso, é um gesto de amor, acolhimento de Deus, a bênção que pode ser oferecida a todos, independente de uma situação ou de uma condição. A bênção é um sinal de presença e do cuidado de Deus na vida das pessoas. É um gesto de esperança e de confiança no futuro. A bênção pode ser dada de várias formas, como através de uma palavra, um gesto ou uma oração. Por exemplo, quando um sacerdote abençoa uma pessoa, ele está invocando a bênção de Deus sobre aquela pessoa. Então, ele está pedindo a Deus que a proteja, que a guie, que ajude a viver uma vida plena e feliz em Deus. A bênção também pode ser dada de forma mais informal, por exemplo, quando um pai ou uma mãe abençoa os filhos, por exemplo. Quando a gente pede, bença mãe, bença pai, eles falam, Deus te abençoe, meu filho. Eles estão expressando ali o seu amor e a sua preocupação aos filhos. Então, eles estão pedindo que Deus os abençoe, guarde, proteja. Então, a bênção, ele é um gesto muito importante na vida das pessoas e é um sinal do amor de Deus e da sua presença nas nossas vidas. E aí, vamos aos exemplos mais práticos. Por exemplo, a vida inteira nós ouvimos dizer que nós não podemos dizer a palavra maldição e maldito, não é? Você deve ter aprendido isso, porque muitas pessoas aprenderam. Que essas palavras precisam ser, as nossas palavras, elas precisam ser abençoadas. É a mesma coisa, gente. O padre, ele vai desejar mal para uma pessoa? Não, ele vai pedir que abençoe. Isso também é bíblico, lá em Lucas 6, que diz, né? Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou maldizer, né? Amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, né? Então, como todo bom cristão, quando a pessoa tem essa abertura de coração, nós temos que pedir para que Deus abençoe, proteja, cuide, para que a pessoa esteja no caminho dele, mesmo diante dos pecados que ela tenha cometido, né? Afinal, todos nós somos pecadores, principalmente nós também que temos pecados que não estão tão expostos quanto outras pessoas. Aliás, gente, na entrevista do Aletheia aí, o padre José Eduardo, que ele é formado em teologia moral aí da igreja, né? Ele afirmou diante da seguinte questão, né? Abre aspas. A igreja sempre ensinou que aqueles que estão em pecado mortal não estão em estado de graça habitual, mas podem receber aquilo que chamamos de graça atual, ou seja, um impulso sobrenatural que dispõe o homem ao arrependimento, à conversão e à recuperação da graça santificante. Nesse sentido, rezamos pela conversão dos pecadores e podemos dar-lhes a bênção como estímulo para que eles se aproximem de Deus, e aí ele cita o número 2000 do Catecismo da Igreja Católica. É muito engraçado, gente, que quando a gente lê os documentos, sem desespero, tá? Nós vemos que o senhor G1 não foi fiel, por exemplo, na notícia, que foi a primeira notícia que eu me deparei aí, abre aspas, para esse trecho da notícia. Pela medida, padres católicos romanos, a partir de agora, podem administrar bênçãos a casais do mesmo sexo, se eles quiserem.
Os padres também poderão se recusar a fazer o ritual, mas estão proibidos de impedir a entrada em igrejas de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. Essa afirmação deles não se aplica, porque não vão recusar a fazer o ritual, mas o documento fala que não existe ritual e nem rito litúrgico para isso. Isso não é um ritual, isso não é um rito litúrgico, gente, tá? Então, assim, isso é uma questão de orientação pastoral que o padre, e não é que o padre vai se recusar ou não, ele vai ali analisar a situação da pessoa, se ela está irregular ou não, vai orientar e aí vai abençoar diante daquilo que foi exposto para eles. Aliás, gente, o documento em momento algum ele falou de abençoar o pecado, tá? É abençoar e orar pela pessoa, pela situação que ela está vivendo, para que ela encontre Deus e o plano de misericórdia. E isso o padre José Eduardo abordou num trecho da entrevista, que fez a seguinte pergunta: mas abençoar uma pessoa que está claramente em pecado grave não pode ser um escândalo para outros fiéis? Isso não seria espiritualmente inútil? E aí o padre José Eduardo responde: o documento concretiza as circunstâncias em que tais bênçãos possam eventualmente acontecer. Nunca dentro de uma celebração litúrgica, nunca dentro ou no contexto de uma celebração de algum sacramento, número 24 da declaração, nunca com o formulário litúrgico número 32 e 35, sempre de forma privada, número 40, sob o juízo cautelar do sacerdote. E sempre com uma oração espontânea pelos que pedem a oração, acompanhada de uma súplica, para que façam a vontade de Deus e como meio de lhes pregar o querigma, a fim de que se convertam, número 44 da declaração. E aí ele continua: a declaração ainda afirma que esta bênção nunca será dada no contexto de ritos de união civil e outros que estejam relacionados com esses, nem com as vestes nupciais, os gestos ou as palavras próprias do matrimônio. O mesmo vale quando a bênção é solicitada por uma dupla do mesmo sexo, que é aí o número 39, que nós já falamos isso, e o padre José Eduardo falou. Em outras palavras, a declaração apenas diz que nós, padres, em situações muito restritivas, podemos rezar por pessoas que estejam nessa situação. E isso, francamente, conforme o padre José Eduardo afirma, não me parece uma grande novidade. A novidade se dá na explicitação do alcance não litúrgico de uma simples bênção. Parar, gente, de ficar se abalando com qualquer manchetezinha de G1. Eu falei isso no vídeo do Papa e eu vou falar isso aqui de novo. Nós estamos acreditando mais nas interpretações do mundo dentro dos documentos, de influencers e etc., mas a gente não acredita naquilo que a própria igreja diz, e nós não temos a coragem, a decência de parar e procurar o que a igreja fala. Eu tomo tudo que uma pessoa fala como verdade, mas eu não vou lá, leio, estudo, eu não peço discernimento para Deus sobre isso. Então, sim, nós precisamos orar, nós precisamos combater, mas nós precisamos orar e combater as mentiras que usam a Igreja Católica, seja de um lado ou do outro. Que as pessoas usam a nossa fé, usam toda a Igreja Católica e nós estamos aceitando tranquilamente, de boa, né? E pior, né? Acreditando em tudo que elas falam. Enfatizando aqui, né, neste finalzinho de vídeo, não mudou nada na doutrina católica, tá bom? O que mudou é que as pessoas tiveram consciência agora que isso existe, né? E foi orientado para que os padres vivam mais isso nessa questão, tá bom? Então não mudou nada, não se preocupe, não fique desesperado, não é o fim do mundo, tá bom? Isso já acontecia, só foi orientado mesmo, foi colocado às claras aí para o mundo, e o mundo se usou disso para criar divisão na igreja e pelo jeito conseguiram, né? Então não esquece de deixar seu joinha aqui, se inscrever no canal e também ativar o sininho e deixar o seu comentário, a sua opinião. Como você se sentiu diante dessa notícia? Você se desesperou? Ficou com medo? Deixa aqui nos comentários. Mas, por favor, faça eles com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo. Isso também vale quando o assunto é Igreja e Papa Francisco, tá, gente? Não é só comigo ou com os irmãos que vão comentar aqui, não. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça diante dessa batalha aí que nós estamos enfrentando. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!